Sejam bem-vindos, meus amigos. Mais um capítulo aqui, mais um episódio do Pode Falar Empreendedor. O papo é reto. E hoje eu vou trazer um tema que eu gosto de discutir muito com uma pessoa que é com ela que eu gosto de discutir esse assunto, porque ele vive, ele respira isso, que é o intraempreendedor. E eu sei que é uma palavra que poucos escutam, mas no decorrer desse capítulo vocês vão entender a importância de entender o que é e de como buscar esses intraempreendedores. Que tal o Augusto comigo, que é o irmão, 9 anos de amizade, a gente completa agora, e praticamente aí, eu acho que 100% dos projetos meus você já participou da We Audit até hoje, ou diretamente ou indiretamente, você sempre esteve envolvido ali, principalmente quando se fala de pessoas. Então a gente ganhou um prêmio Great Place to Work, que teve muito a ver com você. Você mostrou que a gente tinha práticas de gestão para o pequeno negócio que tinha que aparecer. E eu lembro que a felicidade era como se você fizesse parte do time. Quando a gente ganhou, você ficou todo, assim, todo eufórico e já sabia que a gente ganharia aquilo. Então, você sempre foi um incentivador quando se fala de gestão de pessoas, de desenvolvimento. Então, é quase que um espelho, um mentor para mim, no que eu aprendi a evoluir nesses anos focado em pessoas. Então, se apresente aí para a galera, quem é o Augusto? Muito bom, Thiago. Primeiro, obrigado pelo convite, super honrado. E eu lembro que a gente se conheceu na Cell Consultoria, não era Foi, não nem o era nem o Audit Eldite, era ainda. só a consultoria. Tinha um livro preto com um jaguar na frente, você É, lembra? era isso mesmo, Um tigre, um era isso mesmo. negócio. E muito bom, mano. Feliz demais acompanhar a sua trajetória, é super inspirador, ver a sua jornada empreendedora. Sim, Acho que tem tudo a ver com o tema que você está falando aí, empreendedor. Acho que você é, de fato, essa persona empreendedora, suas atitudes, o seu estilo de vida, a sua forma de viver. Então, é um privilégio estar aqui sim, falando sobre esse tema, intraempreendedorismo, que eu me considero um intraempreendedor sim. multicarreirista. Eu acho que é um tema que a gente pode falar isso e mais na frente. Eu sou do Ceará, moro em São Paulo há algum tempo já, vai fazer 12 anos. Moro aqui em Campinas. Hoje eu estou intraempreendendo no Instituto Anga, que é uma holding dentro do Grupo Anga, é o braço social que trabalha com formação de liderança. Legal. Venho trabalhando com treinamento de liderança nos últimos 10 anos, sou professor convidado da Fundação Dom Cabral, escrevi alguns livros, dou algumas aulas, algumas palestras, e venho nessa jornada que eu estou chamando de multicarreirista, que eu acho que a gente não cabe mais só numa persona, a gente não cabe só dentro de uma Sim. caixinha. Hoje o mundo está muito dinâmico, são muitas coisas, então acho que dá para a gente conversar bastante sobre esse mundo. E aí, já introduzindo esse tema, intraempreendedor, eu falo que não tem opção de você não empreender. Sim, Porque o oposto de empreender, Thiago, é você ter uma vida passiva. É você ter uma vida de reclamão, de vítima. sim, Se você quer assumir o protagonismo da sua vida, você está empreendendo a sua vida. Então, a questão é onde você quer empreender sua vida? Você quer empreender abrindo seu negócio? Você quer empreender dentro de uma corporação. sim, E os dois têm ônus e bônus. E eu sempre brinco que empreender, no sentido tradicional de abrir negócio, é uma parada que dói, porque tem sim, risco, tem que ir lá, tem que fazer acontecer. Você não... Então é um outro mundo. Mas você não tem a opção de não empreender na vida. Ou você se torna um empreendedor, ou você se torna alguém que é passivo, vítima, procrastinador, gente que não vai alcançar seus resultados. Então, eu acho legal. Você já deu a introdução, já provando porque você é a pessoa que eu mais gosto de conversar isso, porque você tem os comportamentos empreendedores, trabalha dentro de uma corporação, já teve cargos, né, CEO, né, do Grupo Anga, e é uma paixão sua, pessoas, eu sei disso, até o que você escreveu, os livros tem a ver com isso. Mas vamos tentar deixar claro assim, empreendedor, intraempreendedor. O que nos separam é só que você está dentro de um negócio e eu tenho o meu, ou não? Tem mais? Eu vou dar minha visão depois, mas eu quero que você comece. Tem essa diferença? Tem alguma coisa que você olha e fala assim, não, eu acho que eu vou até aqui. Eu sou um intraempreendedor, posso ter um limite. Você eu enxergo mais assim. Vamos colocar os dois pontos de vista, assim, para quem estiver assistindo, que nunca pensou nisso, inclusive quando eu comentei o tema hoje com algumas pessoas, nenhuma tinha escutado esse tema. E eu sei, por causa de você, tá aqui o Alex do lado, sempre que tá aqui, né, em todos os podcasts, eu busco, né, intraempreendedores, né, e tem pessoas que nem sabem disso, nem sabem o que busca, né, pessoas buscam vendedores, financeiros, administrativos, motoristas, mas na verdade existe um conjunto de comportamentos que quando identificado, que você ajuda nesses processos de grandes corporações, a empresa sabe
que a chance de sucesso, da permanência daquele talento, daquele intraempreendedor é muito maior. Então é bom para ele e bom para as corporações. Então, você enxerga conjunto é muito parecido ou não? Tem alguma coisa que você fala, ó, eu sou um intraempreendedor, mas eu acho que eu me esbarro aqui e você pode ir mais ali. Como que o Augusto enxerga a principal diferença do empreendedor e do intra? Muito bom. Antes eu quero dar um passo atrás. Tem uma definição de empreendedorismo que eu gosto muito, que ela não se resume ao empreendedor que está abrindo negócio, mas esse ato de empreender a vida. Sim, E ele fala que é o Jean, um grande amigo meu, está em Israel hoje, e ele fala o seguinte: empreender são as pessoas que têm coragem de dizer para si mesmo o que querem da vida. sim, Elas planejam, elas sonham e elas vão atrás porque elas sabem que a vida que elas sonharam sim, depende delas. sim, É você fazer o sonho e se jogar na aventura sim, e dizer, vida, aí vou eu. sim, Então, esse é o conceito que eu trago de empreendedor. Aí, vamos avançar algumas casinhas. Vem esse conceito de corporativo. sim, Porque um atleta pode ser empreendedor. sim, óbvio. Você pode ter uma É, mentalidade sim, empreendedora. Agora, quando se fala do corporativo, o empreender, abrir negócio, sim. ter empresa, aí o Sebrae traz um conceito que eu gosto muito que é CCS, Comportamentos e Competências Empreendedoras. Tá lá no Pretec. Empretec, Isso, total. Quando a gente trabalha a CCS, né, os comportamentos e competências empreendedoras, você tá lá iniciativa, isso, você tá lá planejamento estratégico, E aí, quando você olha para essa série de competências, elas são espelhadas. Tanto no corporativo, se você está sim, abrindo seu negócio, sim, quanto se sim, você é funcionário. sim, Não importa. Agora, Thiago, para mim a diferença que muda tudo, que muda o jogo, é primeiro correr risco. sim, O empreendedor, ele é all-in direto. O empreendedor, ele tá ali, é skin the game, ele joga e faz. sim, O intraempreendedor, o que que ele escolhe? Ele escolhe empreender, ir atrás dos seus sonhos, ir atrás dos seus objetivos, vestir a camisa da sim, empresa, mas o risco que ele corre é calculado. sim. Porque ele vai ter o salário dele, ele vai ter as coisas dele. Claro, como o Flávio Augusto sempre fala, não existe segurança total. Não, estabilidade não Não existe. existe estabilidade. Sim, Mas, querendo ou não, o empreendedor, ele não sabe, ele não tem ideia de como é que vai ser, ele não sim, sabe qual crise vai acontecer, se vai vir outra pandemia, se vai não sei o quê. E o empreendedor, então esse é o primeiro ponto, correr risco. A segunda coisa é que o empreendedor, ele não tem ninguém dizendo para ele o que ele tem que fazer. sim. Geralmente É um perigo. o Sim, intraempreendedor, o colaborador dentro da empresa, ele tem o chefe, ele tem o líder, e vai sim. ter, até que você chegue à presidência da empresa, mesmo assim você vai ter o board, Ah, sim, vai vai ter o ter conselho, conselho, sim, sempre vai ter alguém sim, direcionando para onde você vai e o que você tem que atingir. sim, O empreendedor não. Aí, se a pessoa não tem essa capacidade empreendedora, o que é que ela fica? Estagnada. sim. Porque ela não vai ter ninguém. Um exemplo que eu gosto muito de contar é um exemplo de um motorista Uber. Encontrei um Uber esses dias com uma mentalidade empreendedora. Olha, Ele falou o seguinte, cara, eu tenho hora para começar, eu tenho hora de almoço, eu tenho horário de intervalo, eu tenho horário para terminar e eu tenho metas diárias, Augusto. olha. Enquanto eu não bato minha meta, eu não vou para casa. Isso é Sim, o mentalidade. conceito Sim, de mentalidade sim, empreendedora aplicada a um motorista de aplicativo. sim. Aí você encontra outros motores de aplicativo que é o quê? Ele não tá aí nada com nada, ele para, ele não tem Não, o período, reclama. horário, ele reclama. Fala que não dá dinheiro. É. E aí ele Sim, fica travado, né? sim, Então, pra mim, essas são as duas principais. Acho que sim, tem outras, mas principalmente, na minha visão, o que difere o intraempreendedor do empreendedor é o risco que você está correndo e a questão de que você não tem um líder, não tem ninguém em cima de você ali. Você tem que ir atrás. O sim, empreendedor tem que ter a fome e despertar essa fome própria. sim. Não vai ter ninguém dizendo para ele o que tem que fazer. Então, isso pode fazer com que ele vá além ou isso pode limitar ele, porque tem muita gente que abre negócio, é empresário, mas não tem mentalidade empreendedora. Não, não, é empresário. Em alguns episódios eu já falei disso e complementando o que você falou, é essa linha que eu vou também. Se eu tivesse alguém me perguntando a diferença, porque se eu olhar eu dentro dos meus trabalhos, eu já tive, sei lá, gerente sacana querendo foder a minha meta, faltando 3 dias para acabar o mês. Ah, não, sua meta não é mais essa. Tipo, era o dobro. E aí, se você olhar o que eu fiz naquela autoescola que eu trabalhei com 18 anos só, você vê que já era um comportamento, eu já era empreendedor. E eu bati a meta no última venda do último momento, do último dia do mês, eu bati a meta.
Então, o que separa é o risco, exatamente. É porque o limite de perder dentro de um negócio, eu nem acho que é menor, mas eu acho que assim, ele é totalmente previsível. Vou perder o meu salário de R$ 10.000. O empreendedor com o seu negócio, É all-in. não tem limite. Na verdade, não tem limite, porque ele pode perder. Ele pode perder dinheiro, ele pode tomar processo, passivo, Ficar governo, devendo. ficar devendo por 20 anos, ele pode perder a saúde, estresse, dependendo da situação ou o que ele faz, até ser ameaçado de morte, dependendo no que ele se envolve, pode ter ameaças. Então, o empreendedor é all-in, que nem você falou, e esse all-in às vezes até a vida, né? Tem muitas situações aí de empreendedores que não aguentaram o baque emocional, inclusive com o nosso amigo Eduardo Colamego e o meu psicanalista, foram 2 episódios só falando de inteligência emocional, de força mental. O segundo capítulo se chama Mentes Fortes Empreendem. Não o intraempreendedor, porque por mais que ele tenha que ter mente forte para querer uma carreira, né, e você é mentor de carreira, a gente sabe que precisa ter mente forte para crescer, a cobrança é maior, quanto mais sobe, mas ainda o risco é muito menor, é infinitamente menor. Então, eu acho que só separa isso. Então, os comportamentos, eles são muito idênticos, assim. Muito, porque eu já fui um empreendedor, né? Dentro dos negócios, né? Eu criava projetos, eu criava novas formas de vender, então eu sempre fui. Agora, uma variável que tem, que eu tô levando muito esse podcast para mostrar para as pessoas perfis empreendedores. Então, se eu, inclusive, estou escrevendo um livro, né? Você sabe disso, né? Já entrevistei o Geraldo Rufino, entrevistei o Thiago Animal. Oliveira Incrível. e tem mais 2 pessoas agora para entrevistar. E eu quero mostrar isso, que aí se divide também em algumas caixas. E é aí que a gente já debateu muito. Que eu tenho uma convicção que são perfis que podem melhorar algumas coisas, mas não mudar completamente. Eu não sei hoje, depois você pode até falar, porque esse debate nosso faz mais de um ano, e você já não. Não, dá para mudar sim, ninguém é imutável e consegue. Então, eu quero trazer essa discussão do intraempreendedor para isso também. Então, eu tenho o Alex aqui do lado. O Alex é um intraempreendedor com um perfil comportamental. E Uhum. ele me ajuda em várias coisas, né? Até comercialmente falando. Mas o Alex não tem, pela minha análise comportamental, não tem como o Alex ser um intraempreendedor como o Thiago. Eu não posso colocar meta nele, eu não posso colocar as cobranças comerciais que eu coloco em cima de mim mesmo ou dos meus vendedores, porque o Alex tem um perfil e eu sei que o perfil dele, que é parecido com o da Ju, é um perfil mais analítico, é um perfil de TI, de tecnologia, de processos, e nisso eu cobro ele, ele corresponde muito bem. Como que tá a sua cabeça hoje, assim, você que até é difícil, né? Não sei se você tem um número, quantos jovens em trainee, em processo de estágio, você consegue dizer? Tive contato com mais de 50 mil, 100 mil jovens nos seus cursos, palestras. Como que tá a sua cabeça hoje? Você ainda é dessa que, não, o jovem tem um perfil, mas ele pode mudar, melhorar, ser outra coisa. Como que tá o Augusto hoje, nessa questão de perfil comportamental? Legal. Para chegar ao sucesso, existem vários caminhos. Sim, Então, quando a gente pega Oprah Winfrey, que é a primeira mulher negra bilionária, isso. quando você pega Nelson Mandela, presidente da África do Sul, que lutou contra o apartheid, quando você pega Steve Jobs, quando você pega Bill Gates Sim, e você pega Elon Musk, tô falando de 5 pessoas, 5 perfis diferentes. sim, Todas elas chegaram ao sucesso. sim. Todas elas Ao foram extremo, né? Sucesso extremo. todas elas são figuras fantásticas da trajetória. Sim, Só que cada uma delas tem um perfil comportamental. sim, Então, o primeiro ponto que eu falo sobre perfil comportamental é: não importa qual o seu perfil comportamental, você pode chegar muito longe com ele. sim. Existem ambientes que vão favorecer Isso. ou vão dificultar o seu perfil comportamental. Sim. Eu tava comprando um bonsai, Thiago. Ah, Eu eu queria adoro. comprar um bonsai da Não, eu minha adoro. idade, 30 anos. Não sei, Só que é existe? muito Sabia. caro, é muito caro. Sabia, não. Cada ano do bonsai, Não muito caro. sabia. E aí a Sara disse assim: não, amor, compra um pra começar de 3 anos. Você vai Sim. acompanhando ele. E o bonsai morreu O de 3 anos? de 3 anos. E a Sara, tá vendo? Se comprar de 30 ia matar também. O bonsai, pra quem não sabe, é aquela árvore Sim, pequena, não. É japonesa, Karate Kid. do filme Karate Karate Kid. Kid. E o professor Miyagi tinha várias lá, né? Isso. E aí, quando eu voltei na loja do bonsai e fui conversar com o cara. E eu conversando, o cara entendia muito aqui em Sim. Campinas. E ele falou assim: Augusto, o bonsai é uma árvore que ela se adapta ao tamanho do terreno que ela está.
Sim, Se você colocar um bonsai do tamanho de um copo, ela vai crescer desse tanto. Se você colocar dentro de um balde, vai crescer mais. Se você colocar na terra livre, ela cresce mais. sim, Porque o que molda o crescimento do bonsai é o ambiente onde ele está. sim, Ponto um. Opa, ligou a anteninha aqui. Se eu quero crescer, independentemente se eu sou intraempreendedor, empreendedor, atleta, não importa. sim, Se eu quero crescer, eu tenho que olhar se eu estou no ambiente ideal. sim, E aí, você, quando vai estudar solos, existem três tipos de ambientes. Existe o ambiente inadequado, que é um ambiente que precisa de ajuste. sim, Falta adubo, falta alguma coisa. Tem um outro ambiente que é o inóspito. O ambiente inóspito é um ambiente que nada cresce. Não sim, adianta. sim. Você vai para Chernobyl lá, nada que você plantar lá vai dar certo. Não, O solo está contaminado. E aí, se você está num ambiente que é tóxico ou não é compatível com o seu perfil sim, comportamental, você não vai crescer. sim, Você pode ser a Oprah, você pode ser o Nelson Mandela. Se você está num ambiente que não favorece o seu crescimento, sim, isso vai impedir e limitar o seu crescimento. E existe o terceiro, que é o solo ideal. É o solo onde a semente cai, o pinheiro cai, ele é adequado para aquele sim, perfil de semente e vai crescer. Então, o perfil comportamental, primeiro, todo mundo dá para você chegar ao sucesso independente dele. sim, Segundo, não importa qual o seu perfil comportamental, você tem que procurar um ambiente ideal para você. sim, Então, se você é intraempreendedor, o que, que você tem que fazer? Opa, o meu perfil comportamental é esse. Qual é o ambiente corporativo sim, de empresa que melhor vai adequar para mim chegar lá? Esse é um ponto. sim, E perfis comportamentais, cada um deles vão ter algumas tendências naturais. isso. Que no natural desse perfil comportamental, ele vai inclinar para um lado ou vai inclinar para o outro. Sim, é isso mesmo. Então, na minha visão de perfil comportamental hoje é essa. E aí, quando você fala, pode mudar? Pode mudar. Só que vai gerar um desgaste. Se você tem um perfil comportamental, tubarão, mais agressivo, vai pra frente, Sim, visionário, empreendedor que vai. E a outra pessoa tem um perfil comportamental que é mais amigável, de relacionamentos, de fazer. Eu consigo me adequar ao perfil comportamental do Thiago? Por um período consigo. ah, sim, O problema é que se eu fizer essa adequação por um longo período de tempo, vai gerar um estresse em mim sim, e vai me desgastar. sim, E aí as pessoas às vezes têm crise de saúde mental, de isso, burnout, e um dos motivos, além do exagero, do excesso e das preocupações, é esse. Quando eu tenho que me adequar a um perfil que isso. não sou eu, por um período longo de tempo, isso estressa. Então, essa é a minha visão sobre os perfis É, comportamentais. muito mais alinhada hoje a gente do que alguns anos atrás. Porque eu falei, acho que no do Colamego, eu falei que essa vontade de se adequar a certos ambientes, pode ser familiares, não precisa nem ser negócios, ambientes de amigos, ambientes familiares, dentro de uma empresa, de um departamento de uma empresa, talvez pelo medo da rejeição, a pessoa tenta ali, que nem você falou, por um período de tempo, ela se desgasta muito para ser aceita naquele Uhum, ambiente, só que ao mesmo tempo que você busca aceitação, do outro lado você está se rejeitando. Quem é você? Quem eu sou? E aí o que, que eu percebo, assim, e aí você pode falar de jovens, como eu não sou mais jovem, mas eu tenho alguns funcionários jovens, o que, que eu percebo, assim, existe uma busca incessante do jovem, como ele tem uma cabeça muito melhor do que a nossa, na nossa cidade hoje, a capacidade de aprendizado dele é, no mínimo, umas 10 vezes mais rápida, para idiomas, programação, ou seja, ele aprende muito. Então eu vejo jovens com 21, 22 anos, trabalhando em startup, tecnologia, trabalhando com esse povo de marketing digital, meu, dezenas de formações, assim, coisa fora do país, alguns até já com Harvard Business School. Então, assim, um nível de hard skills gigantesco, assim. Fala inglês fluente, fala espanhol. Mas, por outro lado, quando a gente fala de perfil comportamental, isso é algo que vem de dentro, isso é algo comportamental, isso envolve autoconhecimento. E aí eu percebo que o jovem, não é, essa busca não tá lá. Ele não está fazendo ou um processo de coach, ou uma terapia, ou passando por psicanálise. Ele não está buscando isso. Então ele tem algumas direções que o meio dele, seja por família, por amigos. Ah, eu tenho muito amigo de tecnologia. Cara, tecnologia é o futuro, e é mesmo. Mas tem perfis que vão sofrer mais em tecnologia. Algumas empresas que a gente não pode falar nome aqui, mas que são faca na caveira, tem muito processo por assédio moral, né?
e várias, assim, até denúncias de humilhação dentro dessa empresa, que a pegada é mais comercial. E aí eu sei o que é, e eu falo, putz, isso pra mim não é nada. Eu trabalharia de boa nessa empresa. Mas você sabe que você, por exemplo, não se encaixaria nessa empresa. Onde você tá hoje é total. Por que que você acha que assim, por que que não despertou ainda? Por que que poucos, ou uma fatia pequena ainda de empreendedores ou intraempreendedores não entenderam que a jornada de se falar um idioma fluente pode ser uns 5, 10 anos, faz intercâmbio. A jornada de desenvolver alguma habilidade, né? Você pega um programador sênior, ele tem 10 anos, no mínimo. O cara tem 10 anos de linguagem A, B, C lá, ele tem 10 anos. E a jornada de autoconhecimento, ela envolve investimento, né? Eu acho que às vezes até ficou meio místico isso, né? Meditar, escutar a voz interior, mas não é bem assim. Você tem que investir em livros, em profissionais, passar por alguns processos, algumas imersões. No mundo que você vive hoje, corporativo, de jovens, trainee, estagiário, talentos, retenção de talentos, o que está acontecendo? O que estão falando assim? Até curiosidade minha agora, faz tempo que a gente não conversa sobre isso. Estão estimulando essa busca do autoconhecimento, do jovem saber quem ele é, que ele realmente não vai dar certo em certas empresas, departamentos. Ok, que você já estudou há 4 anos isso. Você também, eu lembro que você já teve um conteúdo de transição de carreira. Uhum. Como que tá isso hoje, assim? O hard skills eu sei que domina ainda, mas essa parte do soft skills, como que tá isso no corporativo? Legal, muito boa pergunta. Eu tive um café esses dias com o Daniel Silvério. Ele é CEO da Avon. E ele falou um Isso, negócio que me marcou muito. Ele falou assim: a unidade de medida da carreira, há um tempo atrás, era tempo. sim, Você media o quanto uma pessoa é valiosa para a empresa pela quantidade de tempo que ela está lá. sim, Se ela tem 5 anos, ela vale mais do que quem tem 2, quem tem 10 anos vale mais do que quem tem 7. sim, E ele falou, Augusto, só que a unidade de medida mudou. A unidade de medida agora não é mais tempo, a unidade de medida agora é sobre transformação e impacto. olha, Se eu tenho uma pessoa, um colaborador que está há 5 anos, mas eu tenho um outro colaborador que está há 1 ano e meio, mas está entregando mais do que quem está há 5 anos, o tempo não é o que vai determinar, é sim, a entrega, sim, é o valor. E eu achei genial isso, porque tem muitas pessoas que ainda acham que o tempo de sim, empresa é que vai determinar, e não é. É a unidade de medida da empresa e da carreira, é o valor que você gera, é a transformação que você gera. sim, Então, se você é intraempreendedor e está dentro do mundo corporativo, não fica ligado quanto tempo você está lá. Foca em qual é a entrega que eu estou fazendo. sim, Qual é a entrega que eu estou fazendo para o meu departamento, para o meu time, para a empresa que vai gerar valor e que vai fazer a minha marca ser relevante? sim, Porque o que fazia você se diferenciar como intraempreendedor quando você estava lá na autoescola é que você simplesmente aceitava os desafios e ia atrás. Por quê? Porque aquele desafio estava ajudando você na sua carreira. sim, Eu preciso entender que eu não trabalho para a empresa. Quando você contrata uma pessoa, a pessoa recebe o salário. sim, Mas a pessoa trabalha para ela. sim, Por quê? Porque a carreira é dela, a jornada é dela. sim, Esse é um primeiro ponto que é importante trazer. O segundo ponto, Ti, é que existem três grandes dimensões de desenvolvimento de competências hoje. Primeiro bloco, soft skills, ou o Fórum Econômico Mundial chamou de essential skills, olha, que é o que você está falando de autoconhecimento. Autoconhecimento, na visão de profissionais, cada vez mais está sendo o fundamento onde você constrói sua carreira. olha, Porque se você não tem autoconhecimento, você não sabe do que você é capaz, você não sabe quais são os seus medos, você não sabe quais são os seus sim, ambientes de potência, você não sabe do que você pode fazer, do que você pode realizar. Então, autoconhecimento é a base, é o sim, fundamento. sim, Se você não tem autoconhecimento, você fica para trás. O Yuval Harari, autor daquele livro Homo Sapiens, 21 Leis do século sim, XXI, o autor mais lido do século, ele fala o seguinte: o autoconhecimento, se você não tem ele, você vai ser substituído, porque o robô vai saber fazer as escolhas melhor que você. sim, E o que nos torna humano em um mundo tão digital, tão tecnológico, é a capacidade de tomar escolhas. sim, Então, por exemplo, quem escreve, e que eu vi esses dias, um aplicativo que faz música é, com inteligência artificial. surreal, Cara, música interessantíssima. sim, Se eu não tenho autoconhecimento para fazer escolhas e para fazer algo que é altamente humano, eu vou perder. sim, Eu vou me desconectar. Então eu tenho que ter muito cuidado disso. Essential skills. Primeiro nível. Segundo nível, hard skills.
que são as competências técnicas, teóricas específicas. Isso. Se eu faço gestão de projetos, eu tenho que aprender a fazer gestão de projetos. Sim, cada vez melhor. Se eu trabalho com tecnologia, eu tenho que programar. E aí, novamente, não importa se eu estou há 15 anos na IBM programando. Não. A questão é o quanto eu sou capaz de me adaptar e aprender as novas tecnologias. Sim. Tem um outro gestor que eu conversei, Victor Queiroz. Ele era diretor executivo do Banco Next, do Bradesco. E ele falou, a gente conversando, ele falou assim, Augusto, a gente tem um pêndulo de uma carreira. O pêndulo de uma carreira é, de um lado, o quanto você está aprendendo. Do outro é o quanto você está gerando valor. E a nossa carreira, ela vai balançar com essa medida, o quanto eu estou aprendendo e o quanto eu estou gerando valor. Se eu parar de aprender, ou se eu parar de gerar valor, eu me torno obsoleto para a empresa. Sim. Eu não sou mais valioso para a empresa. Sim, então, mesmo. hard skills. Terceiro nível, competências gerenciais. Ah, mas eu não sou líder. Pois é, a competência gerencial não é só para líder. Sim. Porque se eu preciso de um cargo para liderar, eu não sou líder. Eu estou falando de competências que são essenciais. E quais são essas competências? Capacidade de comunicação, capacidade de escuta, Sim. articulação. Tem gente que não consegue transmitir uma ideia de maneira direta. Sim. Você conversa com ela e você fala assim, o que você está querendo falar? E ela não consegue. Sim. Ela dá uma volta, mas não. A comunicação é uma competência de liderança. Sim. A capacidade de ouvir também. O pensamento crítico. Não é só ter o dado, não é só ter a informação lá. Big Data, tá falando de Smart Data. Eu tenho que ter a capacidade de analisar aqueles dados. Sim. Eu lembro quando a gente fazia reunião, que a gente tinha as planilhas lá, a questão não é o que está escrito na planilha. Sim. Peraí, gente, essa planilha está dizendo isso aqui, o que é que essa informação diz sobre o nosso negócio, que decisão a gente vai tomar, como é que a gente vai agir, porque isso é competência de liderança. Então eu tenho soft skills, hard skills e skills gerenciais. Esses três níveis de competência são cobrados. Só que o que é que o colaborador precisa entender? Se você trabalha no mundo corporativo, você não pode terceirizar o seu crescimento. Sim. Porque o que eu vejo muita gente falando é assim, mas a empresa não pagou um curso para mim, a empresa não pagou a pós-graduação para mim, mas a carreira é sua. Claro, eu gosto que a empresa invista no desenvolvimento do colaborador, gosto, mas eu tô falando pro colaborador dizendo assim, cara, no mundo que a gente está vivendo, você tem que assumir protagonismo e se desenvolver. Não espere para que a empresa... A gente trabalhou muito tempo, Thiago, fazendo trabalho de programas corporativos para jovens talentos de trainees e estagiários das maiores empresas do país. Sim, isso. E eu brincava, eu dizia assim pro gestor, o que eu faço aqui é o trabalho que a faculdade não fez direito. Sim. Eu vou ajudar o jovem a ter autoconhecimento, a descobrir os valores dele, o propósito dele. Por quê? Porque isso era para ele ter aprendido na faculdade. Sim. E aí, qual é a diferença de quem está no mundo corporativo como intraempreendedor e quem está no mundo corporativo como empreendedor? É que o empreendedor, ele lida com um desafio, ele tem que aprender a resolver aquele desafio. Sim. E ele vai atrás, lê um livro, busca mentor, busca não sei o quê. E isso faz com que ele cresça. O intraempreendedor, principalmente em grandes empresas, em alguns casos, fica acomodado. Porque vem tudo pronto, vem tudo mastigadinho. Eu não sei de nada, parei no primeiro obstáculo, parei não sei o quê. Vai ter alguém que vai resolver para mim. Sim. O empreendedor não tem. Não. Isso força o meu crescimento. Sim. É tanto que você pega a jornada de duas pessoas ao longo do tempo, e uma que se acomodou no mundo corporativo, e pega um empreendedor que está lá todo dia ralando, o crescimento é exponencial. Claro, tem muito intraempreendedor que não fica no comodismo, não fica na zona de conforto e continua se reinventando. Sim. É tanto que tem vários empreendedores em Endeavor, eu estava na reunião da Endeavor, que o cara falou assim, cara, eu como empreendedor, eu posso levar a empresa até o ponto B. Isso. Só que depois eu tenho que chamar um gestor, um executivo, para cuidar do meu negócio. Por quê? Porque o meu negócio é empreender. Sim. O empreendedor, ele tem tesão por estar correndo risco, por ir atrás. Sim. É isso que te motiva, né? É coisa nova, sim. Pegar um gancho é importante que você falou, né? Eu não falei isso ainda no podcast, nenhum episódio que eu me lembre, mas você tocou num ponto importante. Talvez eu falei com o Celso, que o primeiro podcast foi o menino, que também me incentivou a fazer esse podcast. Tá começando agora, 21 anos, primeiro negócio dele. E ele me perguntou de o que é importante, né? O que é decisivo para o sucesso. Eu acho que você elencou 3 coisas aí, que quando você vê, seja entre empreendedor ou empreendedor, quando ele não deslancha ou quando ele cobra que não teve oportunidades ou não se desenvolveu muito, você vê que dessa perna do tripé tá faltando. Então, e aí o que eu percebo olhando, né? Se a gente for
Não, eu tô buscando autoconhecimento, hard skills minha desenvolveu muito, são 10 anos estudando, MBA, pós, intercâmbio, experiência em áreas diferentes, de multinacional, então você vê o cara tá preparado em hard skills. E ele foi buscar ali um autoconhecimento, foi buscar um coaching ali, foi buscar um profissional, um psicanalista, alguma coisa para ajudar ele no desenvolvimento. E aí entra o terceiro ponto que você falou, que é habilidades gerenciais. É, por algum motivo, eu não sei qual, mas muita gente foge disso. Muita gente foge de gestão de pessoas. Muita gente. Você, assim, o Alex está de prova disso. Meu, quantos na Wieldit, quantos, assim, é, super bem, quando vinha o desafio de, não, agora não é mais só você pelo seu trabalho, agora você é responsável por 4, 5 pessoas. Então você é cobrado por fazer essas pessoas performarem igual ou melhor que você. E é aí que muitos arregam. Inclusive, eu comentei de um negócio aqui, de uma cliente antiga, né, que é amiga. Como que pode, depois de 15 anos, um negócio aberto, um financeiro pediu as contas e parou tudo, impactou tudo, não achava o boleto para pagar. Eu falei, como assim, papel? Ainda você paga olhando papel? Então, porque quando entra nessas habilidades gerenciais, a gente entende que é a sua habilidade de gerenciar, de gerir pessoas a fazerem melhor do que você mesmo. Uau. A habilidade no ápice, né, da plenitude, a Ju é uma prova disso, né? Esse é o talento, é o dom dela. A Ju faz muitas coisas com excelência, mas ela seria uma só. Então hoje você olha, o Alex foi, né, durante muito tempo só gerido pela Ju, né? Hoje ele tem funções ligadas a mim, mas ele foi muito tempo. Então você vê a maior parte do desenvolvimento do Alex tem tudo a ver com a Ju. Você vê numa hamburgueria que tem funções de base de pirâmide, né? Auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, e ela, você vê que a habilidade dela não é, seria muito bem aproveitada numa multinacional. A gente com auditoria há 12 anos. Não, não interessa, porque quem desenvolve habilidades gerenciais de gerir pessoas, de criar sistemas que envolvam pessoas e processos, realmente não tem limite. Então, a pessoa pode ter um autoconhecimento absurdo, ter uma hard skill absurda, mas se ela tem um negócio, ela vai travar o Trava, crescimento. trava. Se ela está numa empresa boa, ela vai travar a carreira dela, porque ela não buscou, talvez, a última perna do tripé. Então, só pegando esse gancho do que você falou, Fantástico. Ti, e olha que frase interessante que você falou. Se você não desenvolve a capacidade de liderar, você limita o crescimento da sua organização. sim, Quando o empreendedor não forma líderes, não inspira líderes, não desenvolve pessoas, ele se torna a tampa de crescimento da organização dele. Então, uma das chaves para que eu cresça meu negócio, para que eu faça meu negócio desenvolver, é justamente a minha capacidade de treinar pessoas e formar líderes. Se eu não formar líderes, eu paro, eu estagno, eu paraliso, eu amarro, eu acorrento o meu negócio. E aí eu gosto sempre de contar a história do João. João aprendeu a fazer pão, viajou para a França, viu lá as técnicas, as coisas, e ele voltou sim, para casa e ele fazia pão. E o pão do João era maravilhoso, Thiago. As pessoas iam, pediam pão sim, para ele todo dia. O que aconteceu? Ele cresceu. O João fazia pão só de manhã, depois ele fazia pão de manhã e à tarde, depois o João fazia manhã, tarde e noite. sim, As pessoas queriam pão todo dia, era o pão do João, fazia fila para comprar o pão do João. Até alguém chegou para ele e disse assim: João, você não pode mais fazer pão só na sua casa, João. sim, Você precisa abrir um negocinho para fazer mais pão. Tem uma mini fábrica de sim, pão. E aí o João abre uma mini fábrica de pão. E o João trabalha muito. Acorda 3:30 da manhã, vai dormir isso mesmo. meia-noite, fica aquela coisa, e o João faz tudo. Só que, de novo, o negócio cresce e ele não dá mais conta. Aí alguém chega pro João e diz assim: João, você tem que contratar, João. Sim, Aí o João, Thiago, contrata 3 pessoas. Contrata uma pessoa para fazer pão, contrata uma pessoa para ficar no atendimento e contrata uma pessoa para fazer as compras do material que precisa sim, e fazer toda a logística. Só que o João faz pão melhor do que o padeiro que ele contratou. sim, O João atende melhor do que quem ele chamou para atender. sim, E o João compra melhor do que a pessoa que comprava para ele. sim, Aí o João se estressa ainda mais, porque agora, além do João fazer o trabalho dele, ele tem que fazer o trabalho de todo mundo. sim, E o João também estressa todo mundo que tá na padaria dele. Por quê? Porque a menina que foi contratada para fazer pão disse assim: João, me deixa fazer pão.
Você me contratou para fazer pão, eu não tô fazendo pão, João. Passado o tempo, alguém fala pro João, ele vai para uma aula de negócio, ele assiste o seu podcast Sim, empreendedor, assiste uma aula sua do Empresa Diamante, vê alguma mentoria com o Thiago, e aí ele contrata um gerente. Aí o gerente não faz pão melhor que o João, não atende melhor que o João e não faz compra melhor que o João. Mas o gerente faz a padaria rodar. sim. Aí o João se torna inútil. E o João fica com crise de sentido. Existencial, né? Crise existencial, né? Ele fala assim: eu não sou mais útil. O João Sim, agora tá ganhando dinheiro, sim. mas a empresa tá rodando sem ele. Por quê? Muitos Porque têm isso. ele tinha o ego de ser útil, ele queria ser importante. Sim, Aí falam pro João: João, vai viajar, João. E o João viaja, vai pra Dubai, vai para os Estados Unidos. Quando o João volta, a mente dele tá cheia de ideia. sim. E agora ele vai criar uma rede de franquias de padaria. Essa história é pra gente entender os três níveis que passa o empreendedor, Thiago. E aí eu Sim, quero te ouvir também, que eu sei que tem muita experiência nisso. O primeiro nível é quando você começa o negócio e o negócio faz. Você usa os seus talentos, você faz as coisas e tira o negócio do zero, zero para sim, um. Depois tem um processo que é você tirar do 1 pro 10. Que é você, além de tirar o negócio do papel, fazer o negócio ficar redondo. sim, As funções certas, as pessoas certas, lugar certo, o processo rodando, as coisas tudo estruturada, tudo crescendo, tudo. Só que depois tem um terceiro nível, que é como é que eu levo de 10 para 100, para 1000? sim, E a base disso é pessoas, formação de pessoas e processo. sim. Desenvolvimento de processo. É isso que vai fazer com que o empreendedor cresça. Eu quero te ouvir em relação a isso, que eu sei que você tem experiência nesse ponto. No primeiro episódio, como era um jovem empreendedor e ele queria entender essas etapas, então eu falei muito sobre esse tema. E aí eu falei de três coisas importantes que a gente já está falando aqui, que é o autoconhecimento, né? Não existe empreendedor de sucesso. Na verdade, o primeiro ponto que eu falo é humildade. Porque o João tem que ter humildade, não de entender que ele não é mais útil, mas que o sucesso, e eu falei isso, inclusive o único vídeo que viralizou desse podcast é essa frase, que é do Thiago Oliveira, que quando você sabe que o negócio é de sucesso, quando o empreendedor, o fundador se tornou irrelevante para o negócio. Então, o João não tinha essa percepção e ele teve uma crise existencial. Mas na verdade, quem tem essa visão, e aí tem que ter humildade, tem que ter humildade. Eu não tenho habilidades gerenciais, mas a Ju tem. Em nenhum momento ali, como você disse que era CEL Consultoria, 2 anos exatamente. No mês que completou 2 anos, eu chamei a Ju. E ela tinha essas habilidades. Ela é formada em jornalismo, mas ela tem essas habilidades. E aí você vê realmente a CEL Consultoria crescendo ao ponto de se tornar o e-audit, que é uma auditoria que atende grandes corporações. Então, é óbvio que teve um momento que, nossa, eu vou trazer minha esposa aqui e agora quem que vai mandar, quem que vai decidir. Então teve um momento, que daí eu contei com ela, né, no episódio com a Ju, teve um momento que eu tive que ter a humildade de entender que o meu tempo ali não era mais a empresa do Thiago. Agora é o eAudit. Era realmente uma empresa de auditoria que atendia o mercado de multinacionais. Então, a primeira coisa, humildade. Essa jornada do empreendedor, porque na hora que você fala isso daí do João, e a gente sabe, bom, humildade tá no antagonismo ali de orgulho, né? Então, o maior exemplo disso é Lúcifer, né? Por orgulho, foi expulso do céu. Foi depois. Uhum. Então, humildade é o oposto. Se o empreendedor não vigiar, né? Não olha muito para isso, ele tropeça, ele cai, ele tropeça no próprio pé. Por quê? Isso que você está falando do João, com certeza teve o ego em alguma parte ali, o meu pão é o melhor, eu sou o melhor, Super só eu bom sei isso. fazer. E aí ele trava por falta de humildade. Então ele tem humildade, ele busca ajuda, ele busca autoconhecimento. E uma outra coisa que existe é nível de consciência. Não tem como um menino que estava aqui de 21 anos, que não é casado ainda, não tem filho, né? Chegou a Estherzinha lá, você tem um outro nível de consciência agora. Porque eu tinha um nível de consciência, casado, eu sou empreendedor, tenho uma rotina de viagens. Não, agora eu tenho uma filha. Então você começa a criar um novo nível de consciência que a Júlia vai fazer 4 anos. Eu já passei por certas etapas que você ainda está passando agora. Daqui a pouco a gente vai conversar de igual para igual, como pai. Porque o nível de consciência vai aumentando. E aí não tem como um jovem, o Celso que sentou aí, não tem como o Celso com 21 anos ter o meu nível de consciência, porque ele não passou nem 5% do que eu já passei. Então existe essa coisa de tempo, de timing. O empreendedor, quando ele não tem humildade, ele pula algumas etapas, né? Ele faz
Eu sei, porque eu já passei por isso, eu pulei muitas coisas, perdi muitas coisas, né? Eu errei muito, né? Um dia eu quero fazer um podcast só falando de erros, assim, de 7 maiores erros da minha história empreendedora. Que legal. Tem erro muito antes da Weldit, tem erro de negócio quando eu era adolescente, já tem erro que me marcou até hoje. E então, e aí o que acontece nessa jornada, que nunca é rápido, né? Você pode pegar aí uma carreira de qualquer coisa, seja executivo, seja uma startup, seja um jogador de futebol. Quando ele tem uma sessão muito rápida, quando envolve muito dinheiro, muita fama, você vê o tanto de merda que faz. Porque não tá preparado. O autoconhecimento e o nível de consciência é muito baixo. E aí você põe milhões Pra na mão. pressão. Não, você põe milhões na mão dessa pessoa, ela quebra, ela pira a cabeça, ela entra em vícios, ela faz merda, ela não dá valor, né? E o melhor de conversar com você, a gente é muito alinhado em valores cristãos. E aí a pessoa atropela coisas que não tem nada a ver com o que Jesus nos ensinou. Então, e eu já passei por isso, né? Por orgulho, e aí óbvio, né? Jesus perdoa, Deus perdoa, você se arrepende, mas você vê que tem coisas que não precisaria ter passado. Se Uhum. você fosse mais humilde, em primeiro lugar. Super. Então, o que eu falo para quem tá começando ou para quem já empreende 5, 10, 15 anos, 20, né? Não interessa. Você tem que ser humilde, você tem que buscar autoconhecimento e o seu nível de consciência vai aumentando com o tempo, ao ponto de você perceber certas coisas que você fazia e não serve mais, que você faz errado, você não vai errar mais, o que você faz certo, como potencializar aquilo, e acho que o principal, e você é o exemplo disso, né, desde das primeiras vezes que eu te chamei para ajudar em algo, né, é o empreendedor saber que acho que o maior calcanhar de Aquiles do empreendedor é a síndrome do Superman. Se ele, se ele olha pro espelho que o pão do João é o melhor, a gente tem hoje pelo iFood, o melhor hambúrguer, a melhor hamburgueria de Campinas. Pode não ser a que fatura mais, pode não ser a que vende mais, mas analisando todos os É o mais requisitos, gostoso. é o que tem melhor avaliação. No geral, a gente está lá com o melhor hambúrguer e é surreal o nível de satisfação dos clientes. Se eu entro nessa de o jogo tá ganho, agora o céu é o limite. É óbvio, quantas marcas, quantas empresas, quantas carreiras você viu, CEOs, diretores aí terminar a carreira e fazer outra coisa porque caiu do cavalo por orgulho, por não ter esse autoconhecimento de entender. Ele poderia, pô, eu quero dominar, eu tô com uma empresa muito grande, quero agora dominar o mercado da Europa. Ok, mas você não é europeu. Então você vai buscar ajuda, consultorias, profissionais europeus, porque o jogo na União Europeia é outro. Eu sei porque a gente passou por isso recentemente, abrindo uma startup nos Estados Unidos e apanhando horrores, Não dá pra porque transmitir daqui pra lá, não né? tem Tem nada a ver. outras O coisas, né? marketing, gestão de pessoas, não tem nada a ver. Então a gente apanhando, você vê que é um negócio de potencial, só que a gente tá apanhando porque é outro mercado, é outra estrutura. Então você vê que o empreendedor, na minha situação, você tenta minimizar o impacto. Você já tem uma certa experiência, você minimiza o impacto. Mas tudo que eu sei, que a gente aplicou numa hoje tem burger que funcionou, mas é Brasil, auditoria para hambúrguer não tem nada a ver, entre aspas. O produto-chave ali, o serviço-chave, não. Mas a pessoa, marketing, né, o branding, o desenvolver pessoas, liderar pessoas, os conceitos são os mesmos, aplicamos da mesma maneira, e você sabe disso, e deu certo. Lá nos Estados Unidos já não funcionou. Então, eu já pisei no freio, né? Não, não vou investir, não vou colocar dinheiro, capital nesse negócio. Eu preciso estar lá, eu preciso me associar a pessoas de lá, eu preciso respirar aquele ar daquela cultura Uau. para o negócio dar certo. Eu sei que o negócio dá certo. Mas eu tô no momento, Brasil, expansão, a gente quer rede de franquias, então, ou seja, olha que coisa doida, né? Do tipo, é um fracasso temporário? É. Mas a humildade, o nível de consciência faz você pisar no freio, porque senão o impacto é maior, o prejuízo é maior, tanto financeiro, quanto estresse, quanto saúde, o impacto é muito maior. Então, você vê que esse outro tripé aqui de humildade, autoconhecimento e nível de consciência, principalmente o jovem não respeita. Eu Uhum. acho que ele. Como que você quer ter um nível de consciência de um empreendedor que já apanhou, que é casado, que tem filhos, que teve que equilibrar a vida, que a mulher cobra para ele ser um bom marido, que o filho cobra para ele ser um bom pai, que o cliente cobra para ele ser o melhor, que o funcionário cobra que ele seja o melhor. Ou seja, como você disse, o empreendedor na marra, ele é obrigado a melhorar em tantas áreas. Na marra ele tem que acontecer aquilo, senão
o castelo desmonta, que ele adquire um nível de consciência, né? Ele busca um autoconhecimento, porque não rejeição. Eu não vou falar que o empreendedor ele é imune a essa parte de não ter medo de rejeição. Mas eu acho que assim, ele tem uma busca, uma responsabilidade maior com não decepcionar as pessoas. O intraempreendedor, às vezes, ele fala, vou decepcionar meu chefe, né? Tipo, meu pai, minha mãe, minha esposa, tem o trabalho dela. Uhum. Então, eu acho que tem esse intraempreendedor, esse empreendedor, eu acho que tem também um peso descomunal nas Uhum. duas situações. Por mais que seja o CEO e ele tem um peso grande, o CEO, mas eu acho que ele tem um limite ali, né? Ele ainda, você sabe de várias histórias, né? Não sei se você pode contar uma depois, mas ele muda de corporação, ele não foi CEO bem ali, ele vai ser CEO em outro lugar. Agora, o empreendedor, às vezes não tem outra empresa. Por quê? Ele vai perder o casamento, ele vai perder o melhor momento do filho dele, ele vai perder o nome dele. Não dando certo, ele vai se endividar e vai perder o nome dele, o que Uhum. dificulta começar outra coisa. Então, a responsabilidade, a busca do empreendedor, para ele não decepcionar, para ele atender a expectativa, né, pelo menos, né, do cliente, do mercado, da família, eu acho que transforma o empreendedor acaba acontecendo essa síndrome. Ele acaba, em algum momento, ele fala, não, peraí, eu tô resolvendo isso, eu tô dando certo aqui. Minha mulher tá feliz, minha filha, meus filhos estão felizes. Ah, agora eu sou o Superman mesmo, agora eu posso fazer tudo, entregar tudo. E o Pode Falar Empreendedor, aqui o papo é reto, é principalmente para tentar desmistificar isso, né? Mostrar que não, né? Na verdade, ele é um ser humano normal, ele briga em casa, o filho, adolescente se revolta, o cliente tem um cliente puto da vida, ele fez alguma cagada que gerou um prejuízo financeiro. Ele não é um Superman. É, e eu acho que tem um ponto que você trouxe aí, Thiago, que me marcou, que é o seguinte, o João, ele fazia pão bem feito. E alguém deu a ideia pra ele de ele ampliar o negócio. Sim, Aí ele contratou as pessoas, mas ele não treinou as pessoas, que é um erro que o empreendedor comete. normal. Então, que eu lembro que você é uma das primeiras coisas que você sempre faz. Contrata, vamos treinar esse pessoal. Sim, Vamos capacitar, treinar. Segundo, por que que também não deu certo no caso do João no primeiro, antes de ele contratar o gerente? Porque ele não delegou. sim, Não adianta eu treinar, eu contratar e treinar, se eu continuo centralizando. Eu sim, tenho que delegar. O gerente que o João contratou, o que o gerente fez? O gerente chegou e colocou ordem na casa. sim, E o empreendedor, aí você divide nos três níveis. Eu tenho, quando olho para uma organização, pelo menos três níveis para eu gerar valor: o operacional, sim, o tático e o estratégico. O operacional é fazer o pão. sim, O tático é fazer com que a padaria rode. O estratégico é pensar no crescimento da sim, padaria. E aí, pensando isso na minha função, qual é a minha entrega? Pelo que eu sou pago como empreendedor, como intraempreendedor? Aí depois, o que é que o meu setor, qual é a entrega do meu setor, qual é o gol do meu sim, setor? Terceiro, para onde a minha empresa está indo? Então, é um erro que muitas vezes as pessoas que estão em grandes empresas cometem, é de não saber nem para onde a empresa está indo, ou até mesmo empresas pequenas. sim, Se eu estou numa empresa pequena, e a gente já conversou sobre isso, que muitas vezes você construir carreira numa empresa pequena pode ser melhor do que numa empresa grande, porque a velocidade de crescimento, o contato direto com o empreendedor, a troca, o crescimento, você está ali, você está aprendendo. sim, O salário é só um dos componentes. O fato dele lhe acompanhar para onde você vai fazer, sim, ele tá ali aprendendo. Se ele é esperto, ele tá também internalizando. Daqui um dia sim, ele vira seu sócio. sim, Daqui um dia, entende isso? Então, o crescimento não é só salarial, né? Então, o segundo, o erro que o João cometeu foi não treinar, foi não delegar e não olhar que a empresa tem esses três momentos: o operacional, o tático e o estratégico. No caso da hamburgueria, você tem o operacional: fazer o hambúrguer, entregar o hambúrguer e sim, garantir o pão cremoso, quentinho na casa do cliente. isso, Só que você também tem o tático. Você tem que cuidar do caixa operacional, das compras, do sim, fluxo, sim, das coisas. Só que você não pode ficar preso no tático e no operacional, que é o erro de muita gente. sim, Gente boa, gente sim, inteligente, que às vezes sabe, não é o pão, mas sabe fazer jiu-jitsu, sabe cortar cabelo, sabe fazer comida, mas não consegue olhar o estratégico. sim, E aí, tia, eu quero fazer uma pergunta, eu sei que você está me entrevistando, mas quando eu olho para o empreendedor, eu olho que o empreendedor tem que ter um propósito, sim, isso tem é que ter um óbvio. propósito, porque senão ele desiste. Sim, Empreender não é moleza. não, Se tá, você não tem um propósito que te puxa, algo que vem de dentro, o que é que vai acontecer? Você vai desistir nos primeiros abacaxis que surgir para você sim, sim, descascar.
Segundo, o empreendedor precisa resolver um problema. Resolver um problema. Sim, isso é fato. Então, você não ganha para dar check nas suas atividades, você ganha para resolver um Sim, problema. Terceiro, tem que encantar cliente. E eu tô falando isso porque eu vejo muito essas três coisas em você. Como é que na prática, Ti, você entende essas três coisas? O resolver encontrar um propósito, como é que eu sei qual problema eu vou resolver e como é que eu encanto o cliente, que eu acho que pra mim você é um grande exemplo disso, de sempre estar procurando encantar. A gente tava aqui na entrada do podcast, você já conversando comigo, disse assim, olha, sim, manda lá, eu vou te mandar um kit a mais fazendo isso. Me fala sobre sim. esses três pontos. O propósito dá para complicar, mas não precisa. Thiago Brunet fala uma frase que propósito é quando as suas atividades, a sua ação, a sua vocação está impactando e ajudando pessoas. Pode ser no micro, pode ser no macro, mas você está seguindo o seu propósito. E aí você vê que isso é muito importante, né? A gente já discutiu muito isso, né? A We Audit tem uma parte social muito pequena, mas não me movia tanto. E aquela coisa de auditoria em telefonia era basicamente trabalho de dinheiro por dinheiro. Então eu gerava performance, eu gerava redução de custos, né? Eu gerava redução de custo financeiro em telefonia e eu ganho performance financeira daquele trabalho. Auditoria pura. Então, o que, que era o impacto, né? Tava gerando mais dinheiro para o meu cliente e para mim. E aí você vê que a Oysterburger é uma hamburgueria. E você participou da concepção de todo o propósito, que é um movimento disfarçado de hamburgueria. Você vê que assim, meu, pouquíssimas pessoas, eu acho que uma ou duas só. Nossa, eu vi uma matéria na TV, e você sabe que a We Audit a gente fez muita coisa, ganhou muito prêmio. Então, se você jogar ou Thiago Hungria na mídia ou We Audit na mídia, vai aparecer muita coisa de jornal DCI, matéria na Forbes. Ganhamos o prêmio Great Place to Work 3 vezes, né? Em 2019, foi bem no nascimento, do dia do nascimento da Júlia, como a nona melhor empresa para se trabalhar, até 30 funcionários do Brasil inteiro. Incrível. Então é uma pequena empresa que é uma das 10 melhores do Brasil para se trabalhar. E tá aqui o Alex, que participou dessa jornada. Mas não tem muito propósito. A Oysterburger, ela nasceu como? Quanto mais eu crescer, mais ONGs eu estou ajudando. E você sabe do projeto, você não sabe que acabou de abrir, né? Mas agora saiu o estatuto da ONG, né? O Instituto Hoje Tem Futuro. Então a gente já vai começar, depois eu vou até falar com você isso. Primeira turma de jovens que a gente quer formar para o mercado de trabalho. E aí não é só tecnicamente para trabalhar na área de alimentação. Vai ter, lá na We Audit, que tem uma área de treinamento que você conhece, vai ter parte comportamental, vai ter parte de autoconhecimento. Ou seja, eu quero ajudar esse jovem a já dar um pontapé inicial em certas competências e comportamentos que vai levar ele não só ao sucesso no ramo de alimentação, mas em qualquer um. Então, o propósito é literalmente o que você sabe da Ju, né? Ela não faz nada, ou não ela faz muito bem feito tudo, mas tem que ter um porquê ali. Então, ela não gosta de hambúrguer, não seria o negócio da vida dela a hamburgueria, mas ela enxergou, falou, não, peraí, isso aqui tem um propósito, o Thiago quer abrir um negócio, tá unindo pessoas, tá chamando pessoas, por isso eu vou. E é isso, você tem que analisar o propósito, que impacto eu estou gerando, porque eu fazer uma ONG, Instituto Hoje Tem Futuro, com foco no primeiro emprego para o jovem, é algo social, é algo com impacto social. Não necessariamente eu estou tendo lucro, eu estou ganhando algo com aquilo. E propósito é isso. Não interessa o que eu estou ganhando ou se eu vou ganhar. Eu estou ajudando, seja em mentalidade, seja profissionalizante, seja ajudando a acabar com a fome de alguém, seja tratamento de doenças, ou seja, imagina, a gente ajudou a 20ª ONG. Imagina, 20 ONGs, síndrome de Uhum. Down, caso da criança paralítica, é surreal, assim, é muita coisa para ajudar. Então, não dá para a pessoa falar que, eu não tenho propósito, eu não sei. Propósito é você, se você para, e a gente teve esse papo na mesa, né? Cara, o que você quer ajudar? O que te impacta? Eu tenho Uhum. uma coisa e você tem também com jovens, Uhum. que é o futuro do Brasil, e o nome do seu livro é Juventude, O que a juventude pode fazer por nossa nação? que a juventude pode fazer por nossa nação. Então você vê que a gente tem um em comum muito forte com os jovens. Porque eu e você, a gente não é mais o futuro, a gente é o presente. A gente não é mais o futuro da nação. A gente não. Dificilmente vai casar algo que nós realmente impactaremos lá. Mas podemos fazer algo pelos jovens, que é o que você faz, que é o que eu faço, e isso vai impactar muito daqui a 50 anos. Então, tem gente que. Mulheres, já perdeu mulheres em volta dela por câncer de mama, você pode ajudar nisso. Aí você tem fome, você tem crianças carentes, você tem mulheres em situação de risco, você tem síndrome de Down, você tem a PAI.
não é difícil você encontrar um propósito que te move. Uhum. Quando você entende e a gente falando até em valores cristãos, um dia seremos cobrados, no dia de juízo final, seremos cobrados pelos talentos, pelo que nos foi dado. O que você fez com isso? E não vai dar para você falar que você fez mais dinheiro, porque não vai ser essa a cobrança. O que você fez com os talentos que foi te dado é, como está até na Bíblia escrito, o que você fez pelos meus pequeninos. Uhum. De que maneira você ajudou? E tá lá, né? Tem uma passagem lá que fala: viúva, o órfão, os necessitados. Tá lá o que Jesus quer, quem ele quer que você faça algo. E meu pai é muito humilde, pedreiro, né? Já vi ele fazendo muita coisa por muita gente. E meu pai sempre me cobrou, sempre falou: calma, filho, você é muito ambicioso, não sei o quê. E eu sempre discuti com meu pai isso. Eu falei: mas foi me dado certas coisas que eu não posso, isso tá bom. O meu propósito não pode ser, eu ajudei aqui 10 pessoas na minha vida e tá bom. Talvez algumas pessoas lá no juízo final ajudou 10 pessoas, como a viúva que deu 3 moedinhas lá. E aquilo era tudo que ela tinha. E algumas situações da Bíblia mostram que quem doou metade, Jesus falou: não, isso não doe tudo. O que Uhum. tenha e me sigas. E o mercadante lá, comerciante rico, não quis e não seguiu Jesus. Então, assim, pode ser que mediante, né, as competências e habilidades e dons e talentos que a gente nasce com uma predisposição a algumas coisas, pode ser que a pessoa fez ali, seguiu o propósito dela, como meu pai pedreiro segue bem o propósito dele, faz várias coisas de graça, ajuda os velhinhos do bairro, e é o que ele faz. Eu sempre senti um chamado, uma responsabilidade maior. Então, eu quero impactar jovens no Brasil inteiro, eu quero gerar emprego no Brasil inteiro. Então, uma rede de franquias de hamburgueria, você vê que não é algo glamuroso, como eu posso falar de projeto na maior empresa privada do mundo, 19 pessoas numa reunião estratégica, cases de sucesso, milhões recuperados em dinheiro que ia para o bolso da operadora de telefonia, ou seja, não, porque você vê que o propósito era muito pequeno, era dinheiro por dinheiro, dinheiro por dinheiro, um negócio lícito, ok, mas era um propósito que tinha um limite para acabar. E você viu, né, a rampagem da Weldit, o que se tornou, e depois, óbvio, que eu fui buscar outras coisas. Então, esse propósito, eu acho que assim, descobrir, o Joel J fala isso, né? Descobrir o propósito é uma descoberta, né? Você está descobrindo, ele já Camadas. está ali. Você só está descobrindo, mas exige autoconhecimento, exige essa consciência, né? De quem sou eu, o que eu posso entregar, o que eu posso fazer. É doideira eu falar que eu vou impactar milhões de jovens pelo Brasil com uma ONG, Instituto Hoje Tem Futuro, com uma rede de franquias? Dependendo quem for e não me conhece, pode falar que é loucura. De você eu sei que não sairia essa frase. Você vai falar, não, você vai. Se não for agora, daqui 5 anos, 10 anos, mas você vai ter esse impacto. Então, o propósito, pequeno, grande, não interessa, mas é algo que move você a querer fazer, a ser melhor, a conquistar mais, a ser mais ambicioso, porque o Uhum. seu impacto, né? Tem várias inspirações disso, né? O Rony, né? Ele é o quê? Ele é fundador do capitalismo consciente ou ele é Ele foi presidente? presidente Ele foi do Capitalismo Consciente no presidente. Brasil. Você vê a reserva, meu, a cada camisa vendida, né? Doa 5 pratos de comida. Você vê que a causa dele, o propósito dele, tá ligado à fome. Sim. E cresceu, vendeu e contratualmente a Arezzo comprou, E mas ele virou CEO da permaneceu. Arezzo agora. Ele virou CEO, tá CEO da Da Arezzo. Arezzo. Mas mesmo vendendo a empresa, ele continuou, o propósito dele continuou. E ele vai morrer e vai continuar. Então, algumas pessoas me inspiram nisso. E eu falo, meu, eu tenho que entregar mais, eu tenho que conseguir. Então, todo mundo que tá assistindo aí agora, na câmera, pode ter certeza, cara. É só olhar, é só descobrir. Descobre a camada, olha pra dentro de si. O que que eu faria, que eu amo, que eu quero transformar, e isso, quanto mais eu crescer, quanto mais eu buscar desenvolvimento, quanto mais ambição eu tiver, o impacto é maior. Então, se eu tenho 100 franquias, da Hoje Tem Burger nesse projeto, eu estou gerando um impacto. Se eu tenho 1.000 unidades, O impacto é maior. é muito maior. Automaticamente é maior. Então, mas 200 unidades está bom. Aí você vai analisar o valuation, o dinheiro, você vai falar, cara, tô aposentado pro resto da vida. Não, mas peraí, mas o meu propósito não é estar aposentado pro resto da vida. O meu propósito é impactar milhões de jovens. Não, não tem limite, quero 1.000 franquias. Então, você usa a ambição, você usa os seus talentos para algo bom. Então, João podia não ter
descoberto ainda, mas tá lá o propósito. A questão é querer, é ter vontade, é entender esses valores cristãos, é entender que um dia você vai ser cobrado. O que que você fez? O que eu te dei? Vai ser cobrado. E não é fiz dinheiro, não existe. Essa frase que alguns vão dizer, mas não é isso que Jesus quer ouvir. Então, o que você fez? Eu tenho isso, apesar de não ser batizado ainda, mas eu cresci em lar cristão. Meus pais, irmãos, 90% da família é batizado. Nunca senti o chamado ainda de me batizar. Uma hora vai acontecer, mas eu sei, né? Todo o caminho, eu sei o que é pecado, eu sei quais são os valores, eu sei onde eu errei, eu sei onde eu tenho que pedir perdão. Então, assim, eu quero chegar lá e se Deus achar que eu sou merecedor daquilo, eu quero, até o último dia da vida, que pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, daqui 50 anos, eu quero mostrar que eu usei todos os meus talentos para seguir o meu propósito, que o chamado que eu sinto é ligado a jovens. Não que eu não me importe com fome ou com câncer, mas algo me mostra que se eu estiver fazendo para jovens, eu estou cumprindo o meu propósito e isso me move em uma força gigantesca. Não interessa a pandemia, não interessa crise financeira, BO, funcionário, não interessa. Isso me move de uma maneira muito grande, porque eu estou fazendo algo que não conseguiram fazer por mim lá atrás. Pai pedreiro, mãe faxineira, não tinham conhecimento para direcionar o Thiago. Inclusive, a gente tem um projeto que está engavetado ainda, que é o Anjos e Águia, né? E águias são jovens com potencial de voar alto, e anjos são pessoas que já passaram por um certo estágio e conseguem ajudar essas águias. Então o Instituto hoje tem futuro, é quase que um Anjos e Águia, né? Se você analisar a concepção dele, tá muito parecido ali. E aí depois vem o que soluciona, né? Resolver problemas. Que é uma coisa assim, Isso é empreender, né? Empreender mas é isso que eu ia resolver falar, problemas. isso é empreender, isso é muito simples, porque quando você identifica alguém que tem visão empreendedora, que tem comportamento empreendedor, é quando ele olha, e eu vou dar um exemplo esdrúxulo, mas é o mais simples possível. Quando ele olha para onde todo mundo tá olhando, mas ele enxerga o que poucos enxergam. Então eu vou dar um exemplo de uma vaca. Se você olhar uma pasta no vácuo ali, no pasto, você vai olhar aquela vaca ali, você vai perguntar para 100 pessoas: "O que que você tá vendo ali?" O pessoal vai falar: "Uma vaca." Um ou dois, eu não sei a porcentagem, eu duvido que seja mais que 2, 3% no mundo tem essa visão empreendedora, mas na hora o empreendedor vai dizer: "Nossa, uma vaca, mas tá no pasto, mas olha o tamanho desse pasto. Dá pra pôr mais? Não, preciso de um boi, Tem preciso, leite, tem queijo, tem preciso não sei o que, multiplicar." dá pra fazer. Não, e depois eu tiro o leite dela ainda. Se for uma marca de qualidade ainda, eu sei que valoriza o bezerro. Ou seja, ele já vai ver multiplicação, empreendedorismo, negócios. E aí, óbvio, se ele tá fazendo isso com a vaca, ele tá multiplicando, ele tá melhorando a situação econômica da cidade, da família dele, tá gerando oportunidade de emprego. O empreendedor é isso. O que é uma vaca parada ali, ele dá movimento nas coisas, né? O empreendedor, ele olha para a dificuldade e ele vê oportunidade. Ele fala: "Não, peraí, isso aqui parado dessa maneira, isso sem funcionar dessa maneira, isso que está perdendo dinheiro aqui." Ele olha para aquela situação, que pode ser a mais difícil possível, pode ser a mais esmagadora possível, e a pandemia comprovou isso, né? Esmagou muitas pessoas, e você sabe que não me esmagou nada, né? O Alex sabe disso. Eu falava no meio de crescimento de curva, aquelas coisas. Eu chegava na empresa, cumprimentava todo mundo, não, vamos lá, tem que trabalhar, tem que lutar, vai passar essa pandemia, vamos lá. Eu não deixei fazer um trinco no meu pilar, na minha pilastra. Eu falei: "Não, não posso, eu tenho que, porque se eu quebrar, esses meninos vão tudo junto. Eles olham pra mim com uma força, não que eu não tava tendo impacto, mas eu não, eu tenho que aguentar, porque a minha responsabilidade sobre eles é maior, sobre a Ju, sobre minha filha é maior, eu tenho que suportar." Então, tudo que eu olhava era solução. Ou seja, o empreendedor é o oposto, né? Tudo que ele olha é solução. Então não é nem. Você vai falar pra mim assim, você colocar na mesa qualquer situação. Meu, tô passando por isso, tô passando com aquilo. Negócio tal. Não tem como. O empreendedor, ele vai. Mas você já pensou isso? Já enxerga o outro lado. Entende? Então, assim, o solucionar é muito simples, porque a visão dele é de solução. Ele vai buscar, ele vai. Ele fica sem dormir, ele conversa com um, ele conversa com o outro, ele pesquisa alguma coisa, ele vai no Google, agora tem inteligência artificial que ajuda ele a chegar naquele raciocínio. Ele vai, não tem como. Então, eu acho que é uma coisa do. Inclusive, intraempreendedor. Sim, Ele sim, vê ali os gargalos da empresa, ele, total. ele vai resolvendo. Isso aí que você falou, mano, sobre resolver o problema é fundamental, porque existe uma diferença muito grande entre a pessoa que tá lá pra dar um tique na tarefa e dizer Sim, eu fiz, sim, e aquela pessoa que se compromete em resolver o seu problema. sim.
É muito diferente, Ti. Sim, óbvio. Você, por exemplo, tá numa viagem, vai falar com a comissária de voo, você tá num consultório dentista, você tá num advogado, Sim, você tá numa hamburgueria, você tá em qualquer sim, ambiente. Existe o profissional que tá lá para dar check, para dar, só para fazer, para entregar o sim. pão, para fazer alguma coisa, e existe o profissional que tá lá para resolver um problema. Se Você já viu o você, exemplo da fruta? se Já? você quer crescer, você tem que ser o que resolve o Você já problema. viu esse exemplo também simples, né? Que, que o dono de uma empresa pede para um funcionário. é, Foi promovido um funcionário, 10 anos, e o outro de 1 ano foi promovido. E aí foi cobrar, falou, chefe, eu tô aqui há 10 anos, fui promovido. Aí ele falou, não, tudo bem, eu vou te explicar o porquê. Vai lá comprar pra mim, eu quero comprar uma fruta pra mim. Vai lá ver lá que fruta que tem, vai ver o preço e tudo bem. Aí vai esse funcionário que não foi promovido e ele volta. Olha, tem abacaxi, custa R$ 12, tem maçã, custa 10 e pera. Aí chamou o promovido de 1 ano, falou, ó, vai lá na o Hortifruti na quitanda lá comprar fruta pra mim, vê lá o que tem, vê o preço e tudo bom, chefe, tô indo. E aí falou, senta aí, espera aí, vamos conversar. Aí passa meia hora, o novo promovido de 1 ano volta. Chefe, já vi lá. Ó, tava R$ 12, mas eu falei que a compra era grande, já negociei. Ó, pedi pra vir tudo descascado, porque abacaxi é chato cortar, então já pedi pra vir tudo cortadinho, tudo em embalagem, prontinha. Já negociei também, se comprasse um certo tanto, ganhava mais 2 quilos grátis disso daqui. Ó, e tá tudo aqui, onde você quer que eu guardo? Você vai comer alguma coisa agora? Aí o outro de 10 anos, entendi já. Então, ou seja, o que você falou de gerar valor, de impacto, é isso. O intraempreendedor, até numa coisa simples, de vá buscar, vá comprar algo, imagina, ele negociou, ele já pediu para vir Pensou além. cortado. Ele falou, meu, se o chefe quer, se é um negócio para a empresa, eu preciso fazer da melhor maneira, facilitar. Então, até a tarefa simples, ele melhora de uma maneira que você fala, porra, o Alex, várias coisas que eu já pedi, eu pedi, não, isso aqui tava bom. E ele sabe como a gente pensa, ele tem as qualidades dele, ele, não, vou fazer a mais, vou montar isso aqui. E ele trabalhou com várias pessoas que nem você falou, dava o check. Ah, mas eu não fiz o relatório. Ah, mas não sei o quê. Então, e esse comportamento, eu acho que é muito estimulado de berço, sabe, de criança, sabe? Eu acho que o que a gente viveu, como viveu, família, as pessoas ali próximas, tios, sabe, vizinhos, eu acho que é uma coisa assim, quem eu vejo, né? Ah, aquela criança arteira, aquela criança que não parava quieto, aquela criança que desmontava as coisas e montava de novo, sabe? É uma coisa assim. Desenvolve, né? Fomenta. Eu acho que assim, é por isso que eu falo que não existe nada imutável, mas assim, você tem um certo limite. Eu acho que assim, eu consigo ensinar alguém ter essa minha visão e olhar, posso até tentar. Olha o que eu observo, olha como eu penso, mas no fim a pessoa não vai entender e ela, tipo, não consigo, não entendo. Porque é o que eu falei de nível de consciência e autoconhecimento. É muito tempo, assim. Eu posso ensinar alguém a vender tão bem quanto eu, depois vai vir agora a sua parte de encantar cliente. Ah, eu posso ensinar o Augusto, o Alex, que eu já ensinei muita coisa para o Alex, posso ensinar. Mas o Alex que vê tudo de como que eu lido com o cliente, ele está em todos os grupos, né? Ele vê tomadas de decisões muito rápidas ali quando acontece algo errado. Mas imagina, com 10 anos eu fui ajudar meu tio na pastelaria dele. Então, levava o pastel, fazia suco, levava o suco. Então, eu já escutava reclamações, já vi os pepinos ali de uma pastelaria que bombava, assim, era a pastelaria do Laurão. Nossa, bombava, era em Sumaré, assim, era o point, bombava. Então, era muita gente. E eu ganhava ali, que na época era muito dinheiro, comprava minhas revistas de videogame, alugava jogo na locadora, adorava. Você sempre gostou, né? E aí depois eu fui pra uma gráfica de um outro tio, que hoje os dois não tem mais, nem gráfica nem nada. E aí também pepino de cliente, putz, errou, imprime de novo, faz de novo, corta de novo. Aí com 13 anos eu fui vender hamster. Lidava com clientes, eu vendia. Meu, teve situação, olha que loucura, nessa idade já, que morreu muito rápido. E às vezes morria rápido mesmo, assim, os ratinhos morriam muito rápido. Mas morreu tipo em uma semana. E aí a mãe, né? Que eu vendia pra mãe e pro pai, né? Ai, meu filho tá triste, que já morreu, não sei o quê. E aí eu falei, nossa, já não, peraí, vou te dar outra aqui, porque aconteceu alguma coisa, não sei. Já vou te dar outra aqui, não precisa pagar, não. Então, assim, olha só, eu já buscava a satisfação do cliente vendendo hamster. E aí depois fui trabalhar no mercadinho, aí eu tive a minha locadora de videogame, e aí fui trabalhar com autoescola, ramo de informática, representação de produtos de lava rápido. Imagina, cara, eu já atendi cliente A, B, C, D, já atendi Grandes cliente empresas. tudo, B2C, B2B, ou seja, cliente interno, cliente externo, ou seja, hunter.
buscava cliente, atendia cliente que vinha até a loja, que ligava, cliente que eu tenho que ligar. Então, ou seja, é uma bagagem que está favorável ao meu perfil comportamental, que é ligado a contato com pessoas, a vendas, a atendimento, a ter essa empatia do cliente, que é diferente de gestão de pessoas, tipo colaborador. É diferente. O anseio do colaborador é muito diferente do cliente. O cliente ele tem algo que eu estou pagando por isso. Eu exijo isso. Ele tem um nível de exigência que é diferente do colaborador. Óbvio que tem alguns que também pensam dessa maneira, né? Tipo, tô aqui trabalhando, sem mim você não existe. E é um perfil difícil de lidar, mas o cliente, na maioria, ele é um cliente exigente, ele está pagando, ele exige a qualidade, ele exige pelo que ele está pagando. Mas é a minha escola. Eu nunca trabalhei com tecnologia, eu nunca trabalhei em uma sala administrativa, sei lá, numa indústria. Eu nunca trabalhei. Eu tô te falando que dos 10 aos 37 anos, 27 anos trabalhando com pessoas. Então, o encantar cliente, óbvio, depois eu fui buscar, né, cursos da Disney, livros de encantamento de cliente, a história das Apos, né, que fora da curva, assim, de encantamento de cliente, ao ponto de mandar uma pizza para um cliente que é uma empresa de sapato. Comprou sapato. Então, assim, eu acho que aí o que acontece? O João, ele é especialista e muito bom em fazer pães. Ele não tem que ser bom, apesar de você falou na história que ele atende, mas não necessariamente ele é especialista em atendimento. E aí, aí vem a humildade, aí vem autoconhecimento, aí vem nível de consciência. Uau. E aí o que ele faz? Eu vou buscar alguém com essas características, com essa bagagem, com essa vivência, para atender o meu cliente, porque o pão é melhor na mesma proporção, eu quero que o atendimento seja. Então é a mesma coisa, não adianta eu entregar o melhor lanche na Hoje Tem Burger, se o atendimento não é 5 estrelas também. Inclusive tem avaliação lá, o cliente critica, ele escreve o que ele quiser. Ele pode dizer, o motoboy foi estúpido, o atendente no WhatsApp, no chat, não foi estúpido. Ele pode avaliar a nota dele, não é só qualidade de comida. O iFood te permite ali fazer várias coisas, atraso, né? Embalagem, temperatura, vários pontos de avaliação no iFood, né? E o cliente às vezes não vê todas essas avaliações, mas a gente, como administrativo, enxerga vários pontos de melhoria ali que o cliente está ticando coisas que são feedbacks. Então você vê que assim, a falta de humildade às vezes faz o cliente, faz o empreendedor. Ah, mas o meu negócio é necessário, mas o meu negócio é o melhor do mercado, mas você usa a minha marca. Então, se não quer, tem quem queira. E aí, como que você encanta um cliente com esse comportamento? Eu sei que se eu falar, se você não quer, tem quem queira, é óbvio que tem quem queira hoje tem burger. Mas também tem 500 hamburguerias aí que ele vai querer. Então, todo cliente, assim, teve cliente que já teve, sei lá, em 1 ano e meio que a gente tá aberto, teve clientes que já tiveram, vai, uns 3 ocorrências ali. Cliente até hoje compra muito mais, porque cada ocorrência que acontece, Se encantou, eu né? interfiro no meio e falo, olha, ou a equipe tem um processo lá mapeado, né? Só se for muito grave eu entro, senão hoje eles resolvem sozinho. Mas, ó, esqueceu o refrigerante faz isso, esqueceu batata faz isso, não colocou adicional do lanche faz isso, a batata chegou murcha faz isso. Ou seja, a gente não é nota 5 porque a gente é perfeito, a gente é nota 5 porque tem toda uma gestão de risco para não acontecer essas coisas e uma gestão de incidentes. Para quando acontecer, tá aqui o que você tem que fazer. E é muito acima da concorrência, porque isso é óbvio, é um know-how background nosso de auditoria, por atender grandes corporações. Então a gente, até por lidar com TI, é obrigado a comprovar, tá, mas se acontecer isso, qual que é a sua gestão aqui para não acontecer isso? Que é a gestão de risco. E se acontece, qual é a gestão de incidentes? Uhum. Então essa bagagem que a gente tem de TI tá aplicado numa hamburgueria. Então o nível de encantamento do cliente é muito alto e o que não dá certo, o nível de solução é muito fora da curva, assim, olha, pode ficar com erro aí, com isso daí, pode comer, porque a gente errou, mas é um lanche, né, uma batata, tô te mandando certo. Não, ó, tô te mandando uma sobremesa de cortesia, tô te mandando os molhos de cortesia porque aconteceu isso, isso e isso. Então é um nível de encantamento que, se você não tem isso, você literalmente é só mais um. E total, Thiago, existe uma diferença. Eu contratei um serviço esses dias pra tirar foto da Sara quando tava grávida e tal. E foi engraçado porque a gente tava super animados para as fotos, que é muito lindo, né? Sim, sim, não, tem que E registrar. aí, no contrato, tinha lá 30 dias úteis para ele entregar as fotos. Sim, Só que quem tá com o filho pra chegar, é óbvio. eu quero fazer.
E aí eu mandei uma mensagem dizendo assim, fulano, quando vai chegar? Aí ele disse assim, ainda tá no 24 dias úteis. Eu disse, não, Nossa, mandou. eu não tô perguntando, Esse eu é não ruim. estou seguindo a risca do contrato. Sim, E esse é acabou ruim. que ele furou o contrato, mas tudo bem, deixa pra lá. Que é isso que eu ia falar. E aí, olha que louco. Ele ficou preso ao contrato, só que eu falei, eu pensei, né? Eu disse assim, o prestador de serviço, ele deve ficar preso não ao contrato para se proteger, para se blindar, Sim, mas ao quanto eu estou encantando o meu cliente. sim, é óbvio. Quando ele mandou as fotos, eu disse assim: ah, obrigado. Pena que a Esté já nasceu, já passou o tempo, porque eu queria postar antes dela Sim, nascer. sim, Agora vem a segunda foto. Então, isso é uma diferença. Eu sou profissional, e aí não importa se eu sou empreendedor, se eu sou sim, intraempreendedor, exato. o meu desejo deve ser a satisfação total do meu cliente. É o encantar. O meu cliente não pode dizer, ah, legal. Não, ele tem que se surpreender, ele tem que dizer, Sim, uau, o que é isso? sim, Que é isso que vai fazer a diferença. Se eu quero crescer na vida, se eu quero ter sucesso, sim, eu não posso ser mediano e só dar check. Eu sim, tenho que encantar e surpreender o cliente. Porque é isso. Hoje o que a gente paga não é por uma viagem, é por uma experiência, sim. é por um encantamento e isso faz total diferença. Se eu não faço isso, a minha vida vai ser sempre medíocre. Eu vou ser sempre continuar do jeito que eu vou estar, entendeu? Inclusive, isso entra também no cliente interno, né? Quando você pega empresas muito grandes, e aí você tem o TI que tem que dar suporte, resolver pepino de computador da empresa inteira. Você tem, às vezes, o RH, que tem, óbvio, né? Os colaboradores são clientes internos, então o funcionário tem uma dúvida de plano de saúde. Você vê que quando não tem isso, né, enraizado na pessoa, quando ela não tem esses valores, essas competências, até o cliente interno, que é o seu parceiro de trabalho, você faz mal, você atende mal. É. Não. O tempo de resposta disso é uma semana. Você fala, porra, mas eu quero saber agora, eu preciso agora. Você cria E, burocracia, né, pra se proteger. sim, mas Ah, não, mas o prazo é esse. Mas isso não é o objetivo. exatamente. E aí o over delivery, que é entregar acima do esperado. Mas se você analisar hoje, em muitas situações, consideram over delivery só cumprir. Fazer o básico. Só cumprir. Não, só cumprir. Ah, então é 30 dias, tá aqui 30 dias. Só cumprir. O Alex sabe disso, as brigas que eu tenho com isso, porque não é o meu perfil. Eu não tenho o contrato, não tem a data. A gente tava até falando hoje no grupo dessa empresa dos Estados Unidos, que tá lá funcionando, tá lá indo, né? É uma empresa que tem um baixo custo de operação, então tá indo. E aí o cliente pagou por um serviço de 60 dias. Aí eu falei, não, vai entregar em 30. Porque esse cliente tá com a gente há muito tempo, ele sempre paga pelos nossos serviços. Então, assim, vou Uau. entregar em metade. Porque lá atrás, quando tava com uma época com mais demanda, é uma segurança, né? Pô, é 60 dias, caso atrase alguma coisa, falte alguma matéria-prima, eu tenho tempo de executar o serviço em 60 dias. Mas, se eu conseguir antes, o cliente vai ficar super feliz. Ao contrário do mercado, que tem já, esse mercado que a gente atua lá, que não cumpre. Então, meu, vamos fazer. Então, assim, você vê que é em tudo, até no mercado americano. Então, assim, isso faz parte de mim. A Ju até fala, nossa, às vezes você trata melhor o cliente do que o colaborador. E você sabe bem disso, porque o meu tato nunca foi pro colaborador, ao contrário da Ju, que é uma exímia gestora de pessoas. O meu sempre foi com clientes, e a Ju já não teve tantas experiências assim com clientes como eu tive. Então a minha, mas aí é o que eu falo, dou a humildade, ok. Então, tô puto com alguma coisa, sei lá. Alex acho que uma vez só. Aí eu falo pra Ju, descarrego nela que eu tô puto. Não, beleza, mas você não vai falar nada. Fiquei puto na hamburgueria esses dias. Vai falar nada. Eu que decido. Não, pode. Eu falo que ela afrouxa a enforcadeira do Pitbull. Não, pode demitir esse. Aí ela solta o Pitbull. Tudo que o cara fez, ferrou a gente. Infelizmente, a capacidade de um colaborador de ferrar um negócio é gigantesco. E quanto menor o negócio, que você não tem backup. Eu não tenho. Mais impacto tem. Você atende corporações que, não vou citar nomes, mas, meu, tem 10 para fazer aquela função. Tem 10 pra tirar férias, não ferra ninguém, tira férias durante o ano todo mundo. O Alex teve que negociar férias várias vezes, quem que vai fazer? Então o colaborador, ele tem um poder de foder o negócio do pequeno empreendedor gigantesco. Seja essa amiga minha, que é cliente também, 12 anos, perdeu a financeira, perdeu o boleto, atrasou o boleto, pagou juros. Então, o empreendedor ele tem uma dificuldade muito grande de pessoas. Mas você mesmo participou da minha melhora como gestão de pessoas
e eu entendi que eu tenho um limite, então eu não me envolvo. É a Ju que contrata, é a Ju que decide quem vai e quem fica, é ela que pede pra conversar, caso, ó, vamos eu e você conversar com o menino lá pra ele não sair da empresa, porque ele é importante, porque precisa da gente. Independente de eu estar puto com alguma coisa ou não, tudo bem, é você que tá pedindo. Então, o empreendedor, ele deveria ter esse nível de consciência, essa humildade de entender que dá pra gente ser excelente em quantas coisas? Eu duvido que mais que duas. Eu duvido que mais duas. Se você olhar o Thiago é empreendedor, ele é vendedor e atendimento ao cliente. Eu vendo, então vender, pós-venda, pré-venda, negociar, convencer. Ou seja, você vê que tudo ligado a cliente, desde parte de venda, atendimento, resolver pepino, gestão de conflito, tirar insatisfação. O Alex já viu uns clientes putos da vida, seja na Welldit ou na Oyster Burger, aconteceu alguma coisa, errou alguma coisa, tipo, tem erros que são perigosos, como quando a pessoa tem alergia, né, a queijo, né, a molho, e ele pede para tirar. E aí ele não vai comer. Se errou aquilo, ele não vai comer, você tem que mandar outro. Então ele fica puto da vida como se quisesse que ele tivesse uma reação alérgica, mas não é. A equipe não se atentou, errou, e aí eu pego esses BOs pra mim, eu já pego ligando, não vou mandar mensagenzinha, ó, que é o Thiago, dono da Burger. Ó, eu vi aqui o que aconteceu, isso e isso, desculpa, ó, tô devolvendo o seu dinheiro e tô mandando o lanche correto. Aí o cliente, hã? Como? Eu nem deixo ele falar, eu já vou em cima, dando o meu pitch de gestão de conflitos, aonde você vai comer de graça hoje. E esse lanche que tá aí, se você tiver porteiro, se tiver alguém, doa pra ele. Ainda eu sugiro isso. Doa pra algum funcionário aí, doa pra alguém esse lanche. Ah, não, vou fazer isso sim, não sei o quê. Ó, já tá na chapa, em 10 minutos tá aí na sua casa. Ou seja, eu devolvo o dinheiro e a pessoa come de graça e doa um lanche. Faz uma boa ação. Isso é meu, isso é uma coisa minha. Eu assumo a frente e faço isso. A Ju não faz isso. Ela fala, não, eu não vou ligar pros clientes bravos, não. Nossa, tô puta da vida. Então, você vê que assim, hoje, a gente, dependente do negócio, cada um atua aonde tem predisposição, experiência, nível de consciência, ou seja, onde eu tenho humildade para entender que por mais que o hambúrguer é o melhor, por mais que o atendimento é o melhor, a gente também erra. Então, esse cliente ele pode estar exagerando, mas não é 100%. A gente errou. Não, ele não está inventando. Tem coisa errada aí. Ninguém vai. Cara, hoje você manda um áudio, você escreve algo, está registrado. Ninguém vai mentir para tentar ganhar algo de graça, porque aquilo pode ser usado contra ela. Então, e detalhe, uma vez, ok, aí tenta duas, três vezes, você vê que já é Fica golpista querendo marcado. comer de graça. Mas nunca aconteceu, tá? Nunca dois clientes inventou coisa. Então, todas que aconteceu, aconteceu mesmo. E exagerou ou não, não me interessa. Eu tô aqui para resolver, porque a minha habilidade é essa, é gerar insatisfação. Então, eu acho que a gente trouxe aqui, né, temas em comum, né, similaridades de empreendedorismo e intraempreendedorismo. Eu acho que o primeiro passo é, seja você empreendedor ou você seguindo uma carreira dentro da empresa, eu acho que é buscar, como a gente falou aí, né, essentials skills, é buscar essas soft skills, hard skills, dependendo da área que você está, é óbvio que você vai ter que melhorar, especializar, a tecnologia não para de crescer, você tem agora inteligência artificial para tudo, você tem que entender melhor como usar essa inteligência artificial, e buscar também essa parte de gestão de pessoas, de entender de pessoas, de desenvolvimento de pessoas, porque eu acho que qual que é o maior valor? Por mais que eu venda, por mais que eu atenda bem cliente, mas o maior valor hoje dentro de todos os negócios é da Ju. Porque você vai concordar comigo, porque dentro de corporações eu sei que é isso, é a capacidade de gerir pessoas ao ponto de transformar elas melhores do que elas mesmas Uhum. não sabiam onde poderiam chegar. Vídeo o Alex, que teve uma fase de, não sei se eu consigo, e a gente falou, não, mas eu tô te dando isso, eu já analisei, você tem capacidade de entregar isso. E aí ele entrega, ele fica feliz, entusiasmado. Então, hoje não existe maior valor para uma empresa do que profissionais que consigam pegar equipes pequenas, médias e grandes e transformar aquelas pessoas daquela equipe com liderança, com exemplo, com pele em jogo, tô junto nesse projeto. Ou a gente ganha esse campeonato junto, ou se der merda, não é porque eu sou gerente, eu tô ileso. Tô junto com vocês. Então, o empreendedor, ele vai se destacar na carreira ou no negócio dele quando ele começar a buscar esse último pé do tripé, que é o gerencial, que é o gerir pessoas, que é o criar um sistema focado em desenvolvimento e alta performance. O empreendedor consegue isso, o intraempreendedor consegue isso, ele vai seguir o propósito dele, ele vai ser feliz, vai ser bem sucedido, vai viajar, vai ter uma família,
não tem limites para esse tipo de pessoas, porque é algo raro, não é algo normal, não é todo mundo que tem. Exige uma busca, existe investimento, existe sentar com pessoas que já estão de um nível acima. Como você lida com uma equipe muito. Fala-se muito de diversidade, mas gerir uma equipe com tanta diversidade, onde alguns são minorias e vão querer mais direitos e privilégios, é muito difícil. Você que está dentro de corporação grande, você sabe, é muito difícil. Então, quem você conhece? E todo mundo conhece alguém que conhece o outro que, pô, cara, eu quero um café só pra falar desse desafio que eu tô passando. Eu nunca levei um não, cara. E você sabe que eu sentei até com um bilionário. Eu nunca levei um não. Preciso de ajuda nisso, você tem que ser específico e a pessoa realmente te ajudar naquilo. Então você vai fazer coach de carreira, vai fazer transição de carreira, você vai buscar pessoas que realmente passaram por aquilo e têm uma bagagem naquilo pra te ajudar naquilo. Porque tomar café por tomar café, para que legal, que eu já tive essa fase de tomar café com qualquer pessoa. Hoje não, hoje eu sento com pessoas que eu sei que vão me agregar em alguma coisa e eu também só aceito sentar quando eu. Não, isso eu posso te ajudar. Uhum. Não, isso é a Ju, eu não falo pela Ju. Ó, tá aqui o WhatsApp dela, conversa com ela. Não vou dar mentoria disso, nada a ver comigo. Então, essa humildade de não ficar mais massageando o ego, do tipo, ah, não, eu tenho negócio, eu sei tudo, eu participo de tudo. Então, eu acho que a conclusão minha é essa. Eu acho que a gente está muito mais alinhado do que nos últimos 3, 4 anos, óbvio, pela sua experiência, pela sua bagagem, que aumentou muito. E eu acho também que o seu caminho que você está trilhando é o seu mesmo, é onde já alcançou e você vai alcançar muito mais. Então, você tá no hall das pessoas, que é o que eu ando, que é o que eu gosto de andar, que é o que eu indico, que eu conecto, porque além de ser ótimo profissional, é uma pessoa do bem e sempre vai realmente tirar o seu tempo ali, minutos que seja, para tentar ajudar alguém. Então é nisso que eu acredito, nessa união para a gente fazer algo melhor, construir um mundo melhor. Muito massa. Obrigado pelo convite. Super feliz em Agradeço, irmão. contribuir. Parabéns, sucesso. E vamos continuar junto aí, mano. Tem Vamos, muita coisa pra fazer, diferente pra fazer no vamos. mundo. Feliz demais. Mandar um beijo aí pra todo mundo que assistiu. E uma mensagem que eu queria deixar é: pense, o que te trouxe até aqui não é suficiente pra te levar até o próximo ponto. Então, se cresça, se desenvolva, evolua, porque o que te trouxe até aqui não vai te levar até o seu próximo ponto. Continue crescendo, vamos avante, faz sempre. E você que está aí acompanhando, compartilhe, divulga essa mensagem aí para mais pessoas, porque o que a gente quer aqui é trazer esse papo reto. Aqui é só papo reto. Irmão, obrigado, tamo junto. É nóis.